Estamos de volta no Filomena Legalmente Digital e hoje a gente vai falar sobre aquelas pessoas que estão sempre presentes na internet, mas sem posicionamento de marca, sem estratégia de posicionamento. Então, para conversar sobre posicionamento, sobre presença na internet, a gente convidou o Breno e o Nelson da agência Urbana. Tudo bom, gente? Filomena, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando do teu podcast, que já está fazendo muito sucesso aqui na nossa cidade, né? Já está completando um aninho e é muito gratificante poder participar desse momento junto com você. Fico grato também, Filomena, pelo convite. Prazerzão estar aqui. É muito bom também poder ter esse espaço para poder falar um pouco da nossa vivência, né? Do nosso cotidiano enquanto uma agência de marketing. Olha, e como é aniversário de um ano do podcast, esse mês, as gravações, a gente trouxe um brindezinho, né, da Eita, Desenrolaê, feito pela Desenrolaê, muito obrigado. Muito para obrigado, viu? vocês, Legal. e eu Show espero de que vocês bola. curtam. Ideias que merecem voz. Olha aí, Muito Legal. Já obrigado, pode abrir? trepa de vocês. Show. Yes, que merecem a voz. Muito obrigado pelo Bom, presente, Obrigado, Filomena. viu, Filomena? pronto. Falem um pouquinho da agência de vocês, da agência urbana, como é que vocês desenvolvem o trabalho de vocês, e aí a gente vai começando por aí. Esse é urbano, né? A gente teve a ideia em conjunto alguns anos atrás, estamos fazendo 5 anos, e surgiu da ideia de fazer uma agência de marketing com uma nova possibilidade. É muito forte na nossa cultura a quebra e assim a gente tenta evitar muito a burocracia. A gente já passou por setores de marketing, por agências de publicidade e a gente decidiu se unir justamente por ter coisas que a gente acreditava que funcionavam e ter coisas que a gente já via, não, isso aqui já está ficando ultrapassado. Então a agência urbana ela nasce dessa vontade de renovar o marketing a nível regional, a nível Sim. nacional também. Então, foi muito dessa vontade de criar algo novo. Eu tenho uma bagagem muito interessante nessa parte de social media e o Nelson já vem com a proposta de criação de marcas e etc. Então, quando a gente montou o projeto com a Urbana, ela vem com a ideia de ser uma agência com o modelo full service, né? Que a gente consegue resolver problemas de comunicação de marketing de pequenos e médios negócios. Muito bom. Nelson e Breno, né? Assim, qual é o erro mais comum daquele empreendedor que chega para vocês e diz assim, olha, eu quero estar presente em todas as redes sociais, ou o erro está em chegar com uma estratégia que eles consideram já validadas, que acha que seja suficiente? Porque a gente vê muito que a pessoa está presente na internet não necessariamente é ter posicionamento. Tem até a frase que diz que seria o mesmo que você gritar no estádio. Você está presente no estádio, mas você não é ouvido. Como se dá essa estratégia quando você recebe esse tipo de cliente? Qual é o erro mais comum? Olha, o que eu percebo muito, isso é até um gargalo muito frequente dos nossos clientes e pessoas que chegam, né, até nós para contratar o modelo de serviço, é que as pessoas, elas têm muito uma visão de que é assim, fulano está fazendo isso, então preciso fazer. Eu não sei objetivamente o que é que ele faz, mas eu sei que está todo mundo fazendo, então eu preciso. E aí que está um grande erro, porque se você não tem uma estratégia, isso torna mais difícil que você chegue a um objetivo claro, porque mesmo que você tenha uma gama de ferramentas, isso não lhe garante necessariamente que você consegue definir um objetivo claro, você tem uma estratégia clara. Então, eu tenho essa percepção de que as pessoas que procuram um serviço de marketing, um acompanhamento digital, elas primeiro têm que focar numa estratégia, com pontos bem definidos, antes de você se preocupar necessariamente com as ferramentas. Então, é aquela coisa, geralmente quem quer falar para todo mundo, acaba que Claro. não fala para ninguém. Então, talvez o primeiro passo é entender para quem você quer falar, o que você quer passar e quem é aquele seu público real, né? Porque às vezes a pessoa não tem ainda o discernimento real de quem ele quer alcançar e acaba gastando muito com o tráfego pago e acaba não tendo resultado porque ele não tem uma estratégia pré-definida. Seria mais ou menos isso? Com certeza. Filomena, para complementar a fala do Nelson, o primeiro ponto é a gente entender onde está o cliente ideal daquele perfil.
Eu estava conversando com um grande amigo e ele estava me falando, por exemplo, que a rede social que mais funcionou para ele é divulgar na OLX. Por quê? Ele entendeu que o cliente ideal dele está naquela rede social e ele investe, né, o tráfego pago dentro do OLX. Então, antes de estar presente em todas as redes sociais, eu acredito que o primeiro passo é entender aonde está o seu cliente e montar uma estratégia e ir testando o que está dando certo e o que não está dando certo, porque na rede social é muito de tentativa e erro. Então, a gente precisa testar quais são as estratégias validadas e ir filtrando os resultados. O primeiro ponto é isso. E se tu fosse, assim, elencar, 3 passos que a pessoa precisa fazer antes de montar uma estratégia para estar presente e bem posicionado na internet, quais seriam elas? Eu acredito que você tem que, primeiramente, definir os seus pilares. Qual é o seu diferencial? Para quem você fala? O que é que você está disposto a construir nas redes sociais ali? Além disso, ter bem definido uma estratégia em cima de um tipo de conteúdo, né? Hoje nas redes sociais, principalmente falando de Instagram, elas funcionam muito valorizando os conteúdos originais, valorizando o senso de comunidade. Então, não adianta você ter uma perspectiva independente do seu negócio, de ser algo totalmente institucional. Você tem que saber exatamente qual é o tipo de conteúdo que vai gerar ou despertar um interesse, que vai começar a crescer a sua autoridade, né? Porque, como você bem falou, questão de tráfego pago, assim, as estatísticas mostram que é irrisório a quantidade de pessoas que decidem fechar negócio num primeiro contato. Então, hoje, a perspectiva de tráfego pago, de impactos nas redes sociais, ela demanda tempo. Então, você tem que impactar o cliente várias vezes para ele começar a confiar em você e lembrar de você quando chegar no ponto de tomada de decisão. Então, as pessoas acham muito assim, eu vou investir em tráfego, fazer vídeo. Mas o que é que está por trás disso? Tem que ter uma estratégia sólida, até que a pessoa, diante de tantas possibilidades que ela tem, quando ela tomar a decisão de compra, ela queira você. E aí que vem estratégia, para quem que você fala, e todos esses aspectos que são muito mais de pensamento, de bastidor, de quebrar a cabeça, de fato. É o que eu vejo, assim, alguns empresários que eles reclamam muito: "Ah, eu pago muito tráfego pago, já troquei de agência várias vezes, mas eu não vejo o retorno real desse investimento". Por que isso acontece? Vocês têm ideia? Porque existe uma frustração muito grande, né, assim: "Ah, eu já passei por várias agências, já gastei muito com tráfego pago, então, isso aí não está funcionando para mim, eu já nem acredito muito". Tem essa frase, ela não é uma coisa tão incomum, já é bem comum das pessoas falarem. O que é que vocês acham? Por que isso chega a acontecer? E o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Filomeno, acredito que o principal gargalo que acontece quando o cliente investe na plataforma de tráfego pago é o seguinte: o tratamento daqueles leads, né? Os clientes que vão estar chegando naquela rede social. Por exemplo, o cliente investiu R$ 2.000 de tráfego. Vai chegar uma chuva de leads no WhatsApp dele, pedindo informações para ele fazer aquela curadoria e ver quais são aqueles tipos de clientes que realmente estão interessados. Mas aquele acompanhamento, toda aquela parte de follow-up, de realmente fazer um cuidado particular, eu acho que acaba faltando, entendeu? Às vezes as pessoas se preocupam muito em investir no tráfego pago, mas o acompanhamento do cliente eu acho que falta. E Comercial, né? isso, toda aquela parte do comercial, de CRM, etc., isso é um papel muito importante. E às vezes eu acho que fica um pouco solto isso, sabe? Eu acredito que esse é um dos principais problemas. Eu E não, acho que falta conexão do que a agência de marketing pode fazer com o departamento de De vendas. atendimento, sem sim. dúvida, sem dúvida. O comercial, essa ligação entre comercial com o estrategista digital, o criador de conteúdo, ela é fundamental, né? Porque, de fato, o tráfego pago, muitas vezes as pessoas chegam com essa necessidade, eu preciso começar com tráfego, eu preciso. Mas tem uma série de coisas que precisam ser respeitadas, né? O tempo médio de atendimento ao lead, a forma com que você trata o lead, de acordo também com as objeções, a quebra das objeções e também alguns pontos de refino. Como assim? Eu estou fazendo o tráfego com uma campanha aqui com uma série de criativos.
não está dando o resultado esperado, então vou fazer outra coisa totalmente diferente. Não é assim. Entendeu que é esse refino necessário. Até porque, se você hoje está falando que você vende pão e amanhã você fala que vende banana, a galera não vai lembrar do pão, né? Assim, fazendo um paralelo aqui bem abstrato. Mas geralmente é isso. Às vezes as pessoas se desesperam com essa necessidade do lead chegar rápido e vender rápido e acabam esquecendo de falar sobre si de uma maneira eficaz. Tem a história dessa questão do comercial, mas também tem a história de estar presente e não ter posicionamento também, porque às vezes você está gastando ali com tráfego pago, mas você não se posicionou da forma adequada, vendia quando passou a vender banana, que aí não conecta, né? Sobre a questão da estruturação na rede social, é um ponto que é muito importante e muitas vezes é deixado de lado. Às vezes a gente recebe uma demanda de um cliente, por exemplo, eu estou precisando fazer o tráfego pago logo porque eu estou precisando vender e etc. Mas o primeiro passo é estruturar aquela rede social com conteúdos que realmente engajam, que realmente explicam um pouco do serviço, os pilares da marca e etc. Porque você imagina só, uma loja de roupa toda desarrumada, e o cliente começa a chamar a gente para essa loja de roupa toda desarrumada. A chance dele vender com a loja desse jeito é muito difícil. Então, o primeiro passo é fazer o básico, estruturar a sua loja de roupa para ela ficar agradável, receptível, que realmente mostre uma experiência. E o segundo passo é atrair os clientes qualificados para conseguir vender. Do mesmo jeito funciona a rede social. Se eu não tenho uma rede social organizada, com bons conteúdos, que não são aqueles conteúdos genéricos, com conteúdos que realmente mostram o seu trabalho de uma forma melhor, que contam um pouco da sua história, da sua experiência, a chance de um cliente vender é altíssima. E hoje, a rede social tem um papel fundamental no processo de tomada de decisão dos clientes. Então, apesar de muitos clientes às vezes falarem que os clientes não chegam diretamente da rede social, eles estão totalmente enganados. Porque hoje ninguém compra sem olhar a rede social de ninguém. Pode ter certeza. É quase que um currículo, né? Totalmente. E até o ponto que você falou do posicionamento, ele é fundamental, né? Porque hoje a gente tem uma presença digital muito forte, as informações chegam muito rápido. Então, às vezes, o cliente está preocupado ali, é um perfil, né? Uma loja, uma empresa que presta serviço, em divulgar de fato o que ela faz. Mas isso não é suficiente, né? Porque vamos dar um exemplo aqui, o escritório de advocacia faz, independente do nicho, tem várias opções. Então, o que vai lhe garantir um diferencial é o seu posicionamento de fato, né? A Sim. forma que você pensa sua estratégia, porque ver serviço, eu vou colocar no meu Instagram o que eu faço, tudo mais, vira um catálogo, né? O posicionamento é que vai te garantir, de fato, ali uma assertividade maior. Vocês já pegaram algum cliente que vocês tiveram primeiro que organizar a bagunça para depois montar a estratégia e aí para poder desenvolver esse posicionamento? Como foi essa experiência? Tem algum caso que vocês queiram falar? Claro, a gente já passou por várias ocasiões dessas, né? Até porque muitas vezes a gente é procurado por empresários de pequeno, médio porte que estão começando, então já chegam com essa visão e essa necessidade de estruturar a rede social, estruturar o perfil, e isso é muito importante, porque quando você pega um cliente com esse perfil, você tem uma responsabilidade maior ainda, porque é a partir dali que você vai estabelecer as médias históricas, né, da empresa dele. Então, daí para frente que vai construir, vai entender qual é a média de visualização, de engajamento, de retorno, e tem essa responsabilidade maior, né? Querendo ou não. E a gente tem até um caso de uma cliente, que a gente estava até comentando hoje, que ela tem uma agência de viagens e ela começou com um faturamento, assim, na casa não vou abrir aqui, né, mas em torno de 2 dígitos. Hoje já está chegando ali perto do meio milhão. E então essa estruturação é totalmente importante, né? Porque isso faz com que o seu negócio ele possa escalar de uma maneira assim rápida, até assim, pensando em anos, né? Que dá maior fluidez quando você está estruturado. A gente conversa muito aqui, não só em relação ao marketing, mas na questão da estruturação jurídica, contábil. Quando você tem uma assessoria adequada, flui melhor, o fluxo vai ser melhor, porque você vai estar estruturado, você vai crescer de forma ordenada, você não vai ter aqueles picos e quedas bruscas, porque você está realmente todo estruturado, todo organizado para Isso. que isso aconteça, né? Faz diferença. Com certeza.
complementando a fala do Nelson, sobre o ponto desse cliente em específico, ele chegou para a gente com essa demanda de fazer o tráfego pago, né? E ele não tinha uma rede social estruturada. Só que a gente, quando foi analisar a empresa como um todo, ela não tinha um atendimento impecável. Então, qual foi a estratégia que a gente utilizou? A gente criou vários conteúdos interessantes no perfil dela e a gente fez com que aqueles clientes que estiveram interessados que eles fossem encaminhados por uma comunidade do WhatsApp. Então, hoje, a gente já está indo para o quarto grupo criado, são mais de 4.000 pessoas dentro desse grupo, e é uma estratégia que está dando super certo, né? Que são pessoas que estão interessadas em viajar, né? E não necessariamente ela vai comprar assim que ela enviar aquela proposta de viagem, né? Mas assim que ela pensar em viajar, ela vai olhar o grupo do WhatsApp e vai comprar. Pode ter certeza que ela vai ser lembrada, porque todo dia ela recebe uma enxurrada de O promoção. lead, ele tem várias temperaturas, né? Então, assim, ele tem o Exato. primeiro contato, não necessariamente ele vai vender, mas ele vai continuar vendo ali, vai aquecendo, né? É muito interessante. Mas se a gente for conversar assim, eu estou querendo melhorar criar um posicionamento real, porque a princípio eu tenho só presença e não tenho posicionamento segundo o diagnóstico que vocês fizeram. Como fazer esse posicionamento? Como gerar um posicionamento realmente eficiente? Aí que tá. Eu acredito muito que as pessoas se preocupam com várias coisas e esquecem o mais básico. De fato, o que é o seu negócio? Quem é você? Quais são os seus pilares? O seu diferencial, os seus valores? E a partir daí, quando você tem isso tudo bem definido, você consegue definir com mais clareza, né, para quem você quer falar, a forma que você fala. Então, acho que antes de se preocupar com coisas muito grandes, KPIs, métricas e tudo mais, para você definir um bom posicionamento, você tem que entender de fato quem você é, o que o seu negócio é, o que é que ele representa para quem você deseja falar. Então, basicamente é isso. Defina alguns pilares básicos, né, estruturais, defina para quem você quer falar e assim, naturalmente, esses próximos objetivos maiores, eles vão chegar com mais facilidade. Já percebeu que muita gente não consegue falar do próprio negócio nem 30 segundos. Se você der 30 segundos para a pessoa falar sobre o negócio dela, ela engasga. Totalmente. E eu acho que a cultura, você saber o que é que você é, a sua cultura, o que é enraizado ali, o que é que você aceita, o que é que você não aceita, dentro do seu negócio, são pontos assim primordiais. Se você não fizer isso antes de qualquer coisa, talvez você vai passar um sufoco ali na frente. Então, qual é o exercício que essa pessoa tem que fazer para ela ter essa percepção? Para ela tomar esse primeiro passo de procurar uma agência na urbana e começar a trabalhar esse posicionamento. O que é que ele deve, assim, qual é o exercício que ele tem que fazer para ele encontrar esses pilares, esses valores? Cada pessoa está só no modo automático e ele nem consegue criar essas ideias, ter esse entendimento. Eu acho que você tem que ter uma perspectiva de estruturação antes de venda. Então, assim, a gente se preocupa muito com venda, com velocidade, com essa questão das métricas, KPIs. Então, antes de você ter tudo isso, de fato, é importante que você tenha um bom eh, plano de negócio, você entenda seus valores, missão, cultura, isso é muito, muito, muito forte, sabe? E como eu falei, essa questão de você saber quais são os valores e as qualidades, as coisas que você aceita e que você não aceita na sua empresa, elas são fundamentais, sabe? Até porque isso vai dizer muito bem, assim, além de dados, vai definir uma coisa mais amarrada e mais enxuta, né? Até um paralelo que é muito interessante, assim, até meio polêmico, até falando da Copa do Mundo, né? Assim, o pênalti que deu essa polêmica toda da eliminação do Brasil, ele foi definido por um jogador que estava com bons dados ali, né, de resultados. Mas às vezes isso não é o fundamental, né? Ele tem que ter o posicionamento. Você tem que ter um posicionamento, tem que saber o que é que você acredita, o que é forte para você. Isso serve para todas assim, as áreas da empresa, né? Até quem é que você vai contratar. Todo esse tipo de análise ela deve ser feita
quem você quer alcançar com o seu posicionamento, né? Porque não dá para você, como você falou, falar para todo mundo é como gritar no estádio, você não está falando para ninguém, né? Então você tem que saber direcionar a sua mensagem, né? Filó, eu quero agradecer pelo esse convite especial, certo? Foi um prazer enorme conversar contigo, compartilhar um pouco da nossa história, entender um pouco sobre o seu negócio também, né? Que é toda essa parte de estruturação dos nossos negócios em relação a processos, enfim. E quero te agradecer por esse presente, né, especial da Desenrola aí, que foi esse caderninho que eu tenho Legal. ideias que merecem voz. Isso é uma frase muito marcante. E pode ter certeza que eu vou usar bastante esse caderno. E para você que está precisando posicionar a sua marca de forma estratégica para trazer resultados reais para a sua empresa, siga o nosso perfil agora, Agência Urbana A, clica no link da bio e vem bater um papo com a gente para a gente entender melhor um pouco sobre o seu negócio e explicar como a gente pode te ajudar. Tem também nosso site, urbanamarketing.com.br, que você consegue ter acesso ao nosso portfólio, entender também um pouquinho mais do nosso serviço e a gente espera seu contato. E é isso, presença sem posicionamento é ruído, né? E posicionamento é essencial para que você realmente tenha um resultado eficiente, tanto nas redes sociais como nas suas vendas. E para quem gostou desse episódio, curte, compartilha com os amigos, aciona o sininho e até a próxima.